tarde, gente. Tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui hoje. Eu sou o Pedro Ivo, eu sou alumni da Enactus. Eu ganhei o prêmio ano passado de alumni do ano. E hoje eu vou ser o host desse podcast com as pessoas incríveis e maravilhosas que estão aqui com a gente, né? Eu vou passar a palavra agora para Silvana. Silvana, acho que o vídeo que a gente acabou de ver aí de altíssima qualidade. A Silvana vai contar um pouco da história dela e vamos começar essa conversa aqui hoje. Olá, gente. Boa tarde. Eu sou a Silvana, mais conhecida como Trux. Eu venho da área da saúde, né? Sou empreendedora e eu vou contar um pouquinho para vocês a minha trajetória aqui. Esse filme é lindíssimo, realmente. E daqui para o final da live a gente vai comentar sobre ele também. Legal. Também estamos aqui com o Gabriel. O Gabriel é do Instituto Sabin, que vem nessa parceria aí com a Enactus já fazem quase 3 anos. E ele vai contar um pouco também da importância que a rede é para o Instituto e o Instituto é para a rede, né, Gabriel? Boa tarde a quem está nos assistindo. Eu falo em nome do Instituto Sabin, meu nome é Gabriel. O Instituto fica lá em Brasília, a gente nasceu em Brasília e o Instituto é responsável pelo investimento social privado do Grupo Sabin. O Grupo Sabin é uma empresa de promoção à saúde que está em 15 estados, além do Distrito Federal. E a ideia é falar um pouco como o Instituto apoia a Enactus Brasil, como apoia esse projeto, esse edital desse prêmio Inspirando Cuidado e como a gente busca incentivar a saúde, a promoção à saúde para pessoas em situação de vulnerabilidade. Legal. E também estamos com a professora conselheira do time FM USP, a doutora Kelly, que vai contar um pouco para a gente também como é que é essa experiência de estar na Enactus, né? Bom, boa tarde a todos. Eu sou, como o Pedro disse, né, a professora conselheira do time Enactus da Faculdade de Medicina da USP. Apesar do nome FM USP, ele engloba os alunos tanto da graduação quanto da pós-graduação de todo o quarteirão da saúde. Eu acho que isso é importante salientar. Atualmente, eu represento a Faculdade de Medicina da USP num projeto internacional que a Universidade de São Paulo tem, que chama Future 17, que engloba, né, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável com professores e alunos de universidades do mundo todo. Os professores e alunos que se inscrevem, né, nesse programa são divididos pela equipe organizadora. Então, tem semestrais. Nesse semestre, eu estou junto com um professor como mentor, que é da Universidade do Cairo. O semestre passado, eu estava com um professor da Universidade de Nova Zelândia e o outro com uma professora da Universidade da África do Sul. Então, misturam os mentores e os alunos de diversos países para discutir as questões de empreendedorismo social. Então, é interessante a gente ver não só o que hoje a gente tem aqui no Brasil e o que disponibiliza a rede Enactus, né, que eu acho que é o mais importante de tudo, essa conexão de rede. E quando eu me apresento, né, nesses grupos que vão sendo formados, é muito interessante que a hora que eu cito o nome da Enactus, a maioria das vezes as pessoas conhecem já a Enactus como rede mundial e quando não conhecem, eu já faço a propaganda, eles passam a conhecer, né? Então é interessante ver todo esse impacto que a Enactus tem não no nosso país, mas como ela tem em rede mesmo mundial. Eu acho isso extremamente importante. E apesar de eu trabalhar especificamente, né, como docente da pós-graduação em inovação tecnológica e como médica do Hospital das Clínicas na área de gestão de administração hospitalar, tem absolutamente tudo a ver a questão do empreendedorismo social, em especial na área da saúde, para a gente conversar, e achei sensacional esse primeiro livecast falar de saúde, porque, na minha opinião, ela tem um pouquinho de viés, mas, na minha opinião, a hora que eu coloco o mapa dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o número 3 está no meio, e tudo que a gente desenvolver, qualquer projeto que a gente desenvolva,
as pessoas enxergando ou não, tem uma conexão com a área da saúde, o que eu acho que é importante, que afinal de contas, tudo que a gente faz é de pessoas para pessoas, né? Então, a saúde está muito conectada com isso, né? Saúde está no centro, né? Como sempre. E eu acho que eu também sou suspeito de falar, porque eu sou empreendedor social na área da saúde. Então, sem dúvida, eu acho que esse papo aqui hoje é mais para a gente realmente entender a dificuldade de empreender, a importância de a gente empreender, a importância de a gente empreender na saúde e como que as grandes empresas como o Instituto Sabin, eles podem colaborar, né? E aí a gente está querendo levar isso para os nossos estudantes que estão nos escutando aqui hoje e um pouco da história de cada um que está aqui, né? Eu acho que isso vai ser uma troca super enriquecedora para todo mundo. E eu queria escutar um pouco assim de vocês, como que foi para você, Silvana, empreender nessa área de saúde? Como é que foi ver isso? Como que você trouxe isso para a sua vida? E a gente sabe que empreender eu sempre falo que é altos e baixos, né? E aí quando a gente está no baixo que é o mais difícil e o propósito que faz a gente mover para frente e não parar, né? Eu queria escutar um pouco de vocês a opinião sobre esse assunto. Então, eu sou formada como técnica em hemoterapia pelo SENAC aqui de São Paulo e desde 2008 eu venho trabalhando em alguns hospitais aqui na região. São hospitais tanto privado como hospitais públicos também. E aí, nos hospitais privados, eu acabei me deparando com mulheres trans apenas fazendo cirurgia nos rins ou hemodiálise. Como eu sou do banco de sangue, né, técnica em hemoterapia, então eu fazia esse atendimento direto com as pacientes. Quem vai fazer uma cirurgia, né, dos rins, coisas desse tipo, acaba tendo que deixar uma bolsa de sangue reservada, ou uma ou mais de uma, né, alguns derivados reservados no banco de sangue. Então, eu teria que ir até o andar, coletar, né, as amostras de sangue da paciente, voltar para o laboratório e fazer todos os testes para deixar essa bolsa de sangue lá reservada, para quando for acontecer a cirurgia, já ter essa bolsa, né, para ficar tudo mais fácil. E também, em hemodiálise, algumas pessoas precisam receber bolsas sanguíneas ou derivados. E eu fazia todo esse trajeto também, de coletar a amostra, levar para o banco de sangue, depois voltar para infundir a bolsa. E aí eu sempre falei mais do que, né, o cotovelo, né, brincando. E aí eu sempre fui muito comunicativa, então eu sempre gostei de conversar, até porque quem está no hospital não está tão bem assim, está se sentindo mal, está solitário, deprimido. Então, eu levava minha alegria dessa forma, na conversa. E aí, eu sempre fiz amizade. Eu acabei me deparando com essas meninas sempre com essas duas patologias. E aí, eu comecei a ficar curiosa. O porquê de toda mulher trans que eu recebo aqui no hospital tá com essas duas patologias. E aí, eu comecei a pesquisar com os médicos, as pacientes, né, e os enfermeiros, o porquê disso acontecer. No meu círculo de amizade, anteriormente, não tinha nenhuma mulher trans. Até mesmo gay era um ou outro, sabe? Então, assim, eu não conhecia o público LGBT, mesmo no meu círculo. E aí eu comecei a pesquisar o porquê disso acontecer, toda mulher trans ter esse tipo, né, de doença. E aí foi me relatado que o público LGBTQIAP+, em especial as mulheres trans, que necessitam ficar com a virilha sem volume, acaba se utilizando de fitas adesivas e até mesmo cola Super Bonder. Isso eu vi. Teve modelos minhas que usavam cola Super Bonder e eu presenciei mesmo, arranca a pele ali, porque como que você tira a cola Super Bonder da genitália que está, né, colada no ânus? Que a doutora pode confirmar que realmente a glande também em contato com o ânus traz bactérias. Então, assim, toda uma situação por detrás que nem elas mesmas sabem que pode acontecer. E aí eu falei, nossa, mas por esse motivo elas estão aqui com problemas renais, coisas tipo? Sim, aí foi onde ele foi me falado essa técnica, como que eles fazem e tudo mais. E aí essa técnica é feita com fita adesiva, mas não é qualquer fita adesiva, é aquelas que prende mesmo. Até a Silvia Tape já foi usada, porque coloca a fita adesiva na virilha, arrasta por entre as pernas até chegar no cóccix. Então, para você tirar essa fita, é só a base de água, até mesmo a cola Super Bonder. E aí, quando você imagina isso, você pensa o quê? Vou jogar água na pia do banheiro público para usar o banheiro? Não tem como, porque é demorado. Então, você só vai fazer isso no banho, quando você chegar em casa. Então, se você sai pela manhã e só volta à noite, é só à noite que você vai usar o banheiro. E automaticamente, para você não ter vontade de usar o banheiro, você não se hidrata. E aí, como que fica a situação? Fazendo isso um dia só,
tranquilo. Agora fazendo todos os dias. Imagina a pele como que não fica. Porque é colando fita hoje, não cicatrizou, amanhã você vai colar de novo. E aí eu falei, não, gente, isso não pode continuar acontecendo. E aí eu presenciei o óbito da Luísa, que é o nome que nós colocamos nessa personagem do filme. Luísa foi uma das que eu atendi no hospital e ela veio a óbito porque ela estava na fila do transplante de rim e não conseguiu esperar e veio a óbito. E eu falei assim, gente, eu não vou deixar que isso aconteça com outras Luísas. E aí foi onde, mesmo sem saber costurar, eu criei a Trux. São peças patenteadas. Que legal. E é importante você furar a bolha, né? E principal, acho que quando a gente fala sobre empreender, é um pouco de se colocar no lugar do outro, para entender a dor do outro e dali tentar entender qual é a solução que você pode desenvolver para realmente melhorar a vida do próximo, né? E eu acho que quando a gente empreende na saúde é completamente isso, sempre a gente tentando visar um pouco de melhorar a vida do próximo. E como que isso é importante como parcerias com o Instituto, né, Gabriel? Como que você vê isso dentro das universidades? Porque as universidades são os berços das startups no Brasil, né? Então eu acho que se a gente começar a olhar que hoje o Brasil tem um olhar um pouco distante para o público universitário, que é o que a Nactus faz, ensina as pessoas a serem empreendedoras sociais. Eu acho que editais como o do Instituto são extremamente importantes para que essas pessoas que viram algumas soluções simples, que é desenhar uma calcinha para um negócio tão complexo que é um problema renal, e a gente acaba atingindo o SUS, atingindo de várias maneiras diferentes a saúde, né, Gabriel? Boa. Às vezes as pessoas não conseguem conectar, né? Mas qual é a relação que o Instituto Sabin vai ter com o empreendedorismo, né? E aí eu preciso contar uma historinha um pouquinho mais longa, que é o seguinte: para a gente falar do Instituto, a gente tem que falar da empresa, né? Do Sabin. Aliás, o Sabin é uma história de empreendedorismo, né? Se a gente pegar a história das fundadoras, doutora Sandra e doutora Janete, duas mulheres, elas fundaram uma empresa que hoje tem 39 anos, em Brasília, que é um lugar que a economia está praticamente voltada para o setor público, né? E de lá que surgiu um laboratório, hoje está em 15 estados, né? Além do Distrito Federal, uma empresa com mais de 7 mil colaboradores. Essa empresa, há 18 anos, pelo próprio perfil das doutoras, né, da doutora Sandra e da doutora Janete, duas empreendedoras que hoje falam sobre empreendedorismo feminino no Brasil, né, duas mulheres muito inspiradoras. Eu, como professor de administração, né, eu falava dos cases das duas, assim, e depois eu fui trabalhar com elas, assim, para mim foi muito importante. Elas decidiram, então, fundar o Instituto Sabin. Mulheres empreendendo há 40 anos atrás, né? Há 40 anos, em Brasília. Em Brasília, que não é diferente. Empreender em Brasília é um pouco diferente. E aí, há 18, o Instituto sempre foi fundado. Por quê? Porque a empresa tinha muitas ações de responsabilidade social, mas ações assim mais assistenciais, de fazer campanha em creches com crianças, exames, trabalhos diagnósticos, crianças que muitas vezes estavam passando por situações difíceis, ou seja, pessoas em situação de vulnerabilidade. Só que eram muitas ações falando, não, vamos organizar isso dentro do Instituto. Então foi fundado, o Instituto hoje nós somos uma OCIP, e aí o Instituto evoluiu, né, ao longo do tempo, e foi digamos que sofisticando a sua atuação como responsável pelo investimento social privado. Então vou começar falando de engajamento social e filantropia. Lá atrás começou como isso, fazendo trabalho voluntário com os colaboradores da empresa, fazendo com que eles tivessem ações sociais, depois também fazendo trabalhos de doações pontuais. Então, Natal, vamos pegar as cartinhas das crianças, comprar presente, Páscoa, vamos comprar a caixa de bis e levar para a criançada. Então sempre teve isso, que é o primeiro eixo estratégico. À medida que o Instituto foi evoluindo com vários projetos dentro desse eixo estratégico, começou a surgir muitos projetos vinculados à saúde. Porque, logicamente, o core business da empresa. Então, começou a ter muito projeto cuidando da comunidade, que a doação de exames para pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, ciclo de cuidado, que você faz um atendimento desde da primeira consulta até o tratamento com pessoas em situação de vulnerabilidade. Enfim, aí tem vários programas, projetos também nesse eixo 2. E aí, vejam, só que esses dois eixos eram sempre eixos assim com visões muito emergenciais e reativas. E o Instituto, então, pensou, a gente precisa também ter ações sociais que desenvolvam estruturas e capacidades da própria sociedade de enfrentar os seus problemas. E foi aí que então surgiu o eixo de fortalecimento de ecossistemas e organizações de impacto. Que então nesse eixo são programas, projetos e parcerias que olham mais para resultados de médio prazo. Então aí,
quando a gente fala de fortalecer o ecossistema, o que a gente está falando? De dar apoio para empreendedores de impacto na saúde, de favorecer investimento de impacto para negócios de impacto, de desenvolver organizações da sociedade civil em programas de desenvolvimento institucional e organizacional e de sensibilizar estudantes e favorecer com que eles criem ideias para resolver problemas sociais. Então aí chega a nossa parceria com o Enactus. Então nesse eixo de fortalecimento de ecossistemas e organizações de impacto, a gente tem uma parceria com o Enactus há 3 anos, que a gente busca então, pegando ali a jornada, né, professora, do empreendedorismo, a gente pega o início da jornada que muitas vezes precisa do capital filantrópico porque não tem muita gente apoiando. As pessoas estão apoiando onde tem menos risco. Aí a gente investe onde? Na sensibilização, ou seja, o estudante tem vários caminhos para seguir ali na universidade, fazer concurso público, trabalhar numa empresa privada, vou trabalhar no hospital, vou estudar, vou trabalhar fora. A gente fala, não, mas tem um outro caminho aqui que é ser empreendedor social. Quer conhecer um pouco né, sobre esse caminho? E idear e prototipar. Então aí que chega a nossa parceria com o Enactus e depois a gente fala do Prêmio Inspirando Cuidado. Esse casamento aí que aconteceu e vem crescendo só, né? E doutora, fala um pouco pra gente também como que é essa relação, porque o Gabriel, ele fomenta o aluno que tá começando a construir a solução. E a professora conselheira, qual que é o papel que você vê lá dentro do time para que a gente consiga levar esse time para chegar no patamar de estar no edital do Instituto Sabin? Então, contando um pouquinho também como eu entrei nessa questão do empreendedorismo social para conectar com a sua pergunta, eu trabalho há mais de 10 anos como médica voluntária. Além de todo o trabalho que eu já realizei na minha carreira profissional como médica, eu trabalho como voluntária numa ONG que ela trabalha dentro da comunidade São Remo. É a ONG Esqui na Rua, que foi criada por um ex-atleta olímpico, Leandro Ribella. Ele é ex-atleta olímpico de esportes da neve no Brasil, Caramba. né? Que coisa! E ele treinava, quando estava aqui no Brasil, com esqui, da mesma forma que você treinaria na neve, na rua, né? E ele treinava onde a gente tem espaço de treinar aqui, na cidade universitária, na USP. A cidade de São Paulo tem poucos espaços públicos para fazer isso. Então, os atletas se concentram todos na USP. E eu treinava lá nessa época triatlon, e ele treinava a parte dele, ele via aquelas crianças da comunidade São Remo, que ela é do lado da USP, as crianças o tempo inteiro circulando ali. Tio, posso guardar o carro, né? E ele falou, poxa, eu preciso fazer alguma coisa por essas crianças. E ele criou essa ONG e, através do esporte, ele coloca uma série de conceitos importantes nessas crianças, né, que elas não têm acesso no dia a dia. E eu trabalhei como médica voluntária nesse grupo, e quando surgiu a oportunidade que eu fui convidada para ser a professora conselheira do time Enactus, né? Nosso primeiro projeto foi desenvolvido com essa ONG na comunidade São Remo. E eu acho isso extremamente relevante, todo esse contexto, né? E a importância para os alunos em si. E aí que você perguntou a questão da importância que nós, professores, podemos fomentar nos alunos. A Universidade de São Paulo, a maior universidade pública da América Latina, né? Ela recebe alunos de todos os locais. Com a questão das cotas agora, ela começou a mudar um pouco o perfil, mas sempre foi uma universidade extremamente elitizada, porque como ela é muito concorrida, para conseguir entrar, geralmente vinham as pessoas que entravam, né, dos melhores colégios. Então, é uma universidade elitizada. E agora isso está modificando um pouco. Mas, mesmo assim, o que a gente vê dentro da universidade, muitas vezes por falta de tempo, por outras questões, que são tantas coisas que precisam ser feitas, né, no dia a dia do docente, do aluno, ele sai com uma formação muito boa técnica, mas ele vai aplicar essa formação, seja que área for, tá? Não importa a área que ele se formar. Ele vai aplicar em qual sociedade?
né? Ele aplica na sociedade que ele acredita que a que existe, que é a que ele vivencia. E aí a gente vê questões não só de políticas públicas, que essas pessoas que se formam vão para diversos locais trabalhar, né? Não só questão de políticas públicas, mas outras questões que são desenvolvidas e que você fala, mas para quem isso foi feito, né? A partir do momento, a minha visão é a seguinte, a partir do momento que eu, através desse grupo de alunos, eu consigo trazê-los, né? E aí, como foi dito aqui, furar a bolha deles, né? Eu brinco, eu falo que eles vivem no universo paralelo ao que é a realidade do nosso país. A hora que eu consigo trazer eles para enxergar a realidade, se eles vão se tornar empreendedores ou não, essa não é nem a questão. Eu trouxe eles para a realidade. E eu falo para eles, o dia que você for CEO de uma grande empresa, o dia que você for o governador do estado, o prefeito, o vereador, o presidente, é aqui que você tem que trabalhar. O número maior de pessoas está aqui. Então, é importante você conhecer essa realidade. Então, eu acho que só essa função já é uma das mais importantes nesse sentido. E a questão do empreendedorismo, né? A Silvana falou algumas coisas que até anotei aqui, que você falou, a minha forma de levar o sorriso, né? Isso, como a gente chama, né? No meio médico, é o acolhimento, né? O acolhimento. E o acolhimento é uma coisa habitual para os profissionais de saúde, mas pode ser para outras pessoas, porque o acolhimento é de pessoa para pessoa, né? E outro fator importante é a questão da curiosidade, né? Você foi curiosa ao ponto de ir atrás, perguntar, entender. E também a gente vê que muitas soluções pautadas na área de saúde por empreendedores diversos, né? Empreendedores mais clássicos, vamos usar esse nome de forma elegante, eles fazem o que eles acham que precisa, né? Exatamente por não conseguir ter esse acesso à realidade. Aí eles fazem uma coisa que precisa, que não é, na verdade, o necessário. É o necessário. Então, essa curiosidade de diversas pessoas, não precisa ser exclusivamente de pessoas que estão trabalhando, se formando na área de saúde. Essa curiosidade, esse perguntar, que seria, como você disse, né, Gabriel, aquela fase inicial do design thinking, da persona, da imersão, da empatia. Essa fase é a fase mais importante. E a Enactus, nos seus projetos, né, independentemente do projeto que seja feito, eu acho que o professor conselheiro consegue trazer para os alunos exatamente isso, né? Para ele entender, olha, se eu for ser empreendedor, se eu vou fazer alguma coisa, eu não vou fazer para mim, eu vou fazer para que aquela comunidade, aquele público precisa. Então, eu acho que se eles saírem empreendedores sociais, vão sair alguns, ótimo, né? Outros não, mas que eles tenham este conceito. Eu acho que a sensibilização mais importante dessa rede da Enactus. E o Gabriel falou uma coisa importante do Instituto Sabin, que eu acho muito relevante ressaltar. Todas as coisas são importantes, mas na hora que você fala de empreendedorismo social, eu vejo que as pessoas ainda confundem muito. Elas não entendem o que é isso. E todo mundo pensa no que o Gabriel falou, que você está dentro de um instituto, você tem vários eixos, né, estratégicos, um deles é assistencialista. E as pessoas acham que é isso. Então, fazer empreendedorismo social, eu dou cesta básica. Não, eu dar dinheiro para as crianças, eu dar presente para as crianças no Natal. Isso, não é que isso não tenha valor e que isso não seja necessário. Tem a sua importância. Tem a sua importância, né? Mas o que a gente está falando aqui, que é o do empreendedorismo social, é através de ações, projetos, transformar a realidade das pessoas do nosso país para melhor. Então, o Instituto Sabin, né, podendo fazer, e outros institutos que se inspirem também, né, Gabriel, para fazer o mesmo, é extremamente importante fomentar e poder ajudar financeiramente projetos que estejam nessa fase, né, que é a fase inicial. Que é o investimento de semente, né? Exato. Para plantar mesmo e depois a gente regar para que eles
se desenvolva. Eu acho que é isso que é o principal ponto da professora, é que ela planta a semente da realidade e depois o Instituto, as organizações como o Instituto que regam para que essa semente floresça e ele venha se tornar um empreendedor social ou de fato vai para o mercado mais preparado. Porque Perfeito. quando a gente tem um CEO que ele tem empatia e ele consegue entender a realidade do entorno de uma fábrica que está em volta da empresa dele, já é muito mais um caminho andado. E uma coisa que você trouxe é sobre o empreendedorismo social, né? Eu falo sempre, eu acho que uma empresa de um empreendedor social, ela nasce para que tomara que ela não precise mais existir. Porque a gente cria para virar política pública. Ou para que a gente resolva aquele problema e aquela empresa não precisa mais ter a necessidade de que ela exista. Eu acho que essa é uma das principais desafios do empreendedor social. Criar sistemas. As minhas calcinhas mesmo, por ser patente, eu estou querendo sim colocar no SUS, porque o meu propósito foi esse. Então, por ser uma peça de utilidade pública, eu estou com as peças aqui. Essa foi a minha primeira patente. Você coloca esse elástico na cintura, tem regulagem, e aqui você coloca pênis e testículos, dá para arrumar aqui por baixo, virou, prendeu no bumbum, a virilha vai ficar sem volume. Deu vontade de usar o banheiro? Soltou e tudo muito fácil. E essa peça, eu tô com uma ideia legislativa, que nós conseguimos 20 mil assinaturas, justamente para que o Senado possa fazer disso algo relacionado às meninas. Virar política entendeu? pública. Virar política pública. Então, assim, é um passinho por vez, né? Mas a gente chega lá. Mostrar também a outra modelagem da marca, que nós temos várias peças, não só como lingeries, como moda praia também. Olhando assim, parece uma calcinha tradicional. Porém, na parte de dentro, você consegue ver também o funil, onde você Tem moda também praia. coloca a genitália. Sim, nós temos moda praia. Lingerie, temos calcinhas até com renda. Pois é. E nessa jornada sua, qual é o recado que você daria das dificuldades que você teve a começar? Porque quando a gente começa a empreender, eu acho que, principalmente quando a gente pilota, né, que eu falo sempre, né, que pilotar um negócio de impacto social, qual que foram as principais dificuldades que você viu como empreendedora? Então, o desafio inicial foi eu primeiro me entender como empreendedora. Né? Eu não tenho uma equipe, né, eu tenho o pessoal do marketing, eu tenho o pessoal... Não, todo mundo que trabalha comigo é gente da minha família. Porque como nós não estamos lucrando ainda, então não tem como você fornecer um salário para um salário para outro. Então, assim, a família se reúne e cada um faz o que sabe. Então, a maior dificuldade para quem vai começar vai ser essa, porque você não tem como marcar os custos de um funcionário, então você vai fazer tudo. Então, você vai ser a atendente, você vai ser a design, entendeu? Então, assim, mas isso não quer dizer que você não vai conseguir chegar lá. Né? Então, assim, você vai aos poucos. A nossa trajetória de sucesso, para quem quiser saber, é só colocar nas redes sociais, né, da Trux. Vai saber a nossa trajetória de sucesso. E, assim, nós estamos no mercado desde 2016, que foi quando eu patenteei. A gente já conseguiu vários degraus, a gente já conseguiu avançar só com a minha família ajudando. E ninguém é especialista. Né? Então, assim, eu sou da área da saúde, eu tenho um filho que é biólogo, eu tenho uma nora também que é bióloga, minha outra filha fez design de modas na ETEC gratuitamente para tentar ajudar a marca. Então, assim, é todo mundo ali se unindo num único propósito, de salvar vidas. Nossa, que lindo isso. A gente vê que é essa união. E aí, é isso que a gente fala, né? A dificuldade do empreendedor no início, né? E aí, quando a gente vê o Instituto SEIB sendo um fomentador disso. Como que funciona? Como que é esse prêmio que a gente tem agora? O que você vê isso, Gabriel? Boa. A gente, dentro desses 3 eixos que eu falei, a gente tem mais de 70 programas, projetos e parcerias. A Enactus, ela se encontra na categoria parceria, porque a gente entende que grande parte do investimento social que nós fazemos não pode ser em projetos próprios do Instituto. A gente precisa aportar dinheiro no ecossistema, tanto nas organizações sociais, quanto nos negócios de impacto, quanto nas que a gente chama de organizações dinamizadoras, como a Enactus, que é uma organização que, na nossa leitura, na nossa interpretação de ecossistema, ela dinamiza o ecossistema. Então, é uma incubadora, uma aceleradora, uma fomentadora. Aí você vai ter vários tipos de dinamizadores. Então, a gente tem essa parceria com a Enactus. E aí, a gente
a gente começou lá atrás com o Enacton, que a gente trabalhava mais ainda, né? O início ainda do funil de geração de ideias, mas a gente provocou, né, o time da Enactus muito competente, falando assim, olha, agora a gente gostaria de estimular com que a rede olhasse para projetos na área de saúde. E o propósito do Grupo Sabin, do grupo, né? E aí eu falo grupo, todas as empresas e o Instituto, é inspirar pessoas a cuidar de pessoas. Se você for numa unidade do Sabin, você vai ser muito bem atendido, porque esse cuidado ele começa nas fundadoras e vai até a pessoa que está ali cuidando de você, colhendo seu sangue. E a gente falou, olha, por que não a gente não tenta estimular que os estudantes, vamos tentar inspirar cuidados, que eles olhem para a saúde das comunidades que eles estão. E aí a Enactus preparou essa ideia maravilhosa, essa estrutura do Prêmio Inspirando Cuidado, que é um prêmio que busca então estimular projetos da rede Enactus em todo o Brasil voltados para o ODS 3, saúde e bem-estar. E cá estamos agora, né, na segunda edição, muito empolgados aí com o que está por vir. Legal. Eu queria fazer uma pergunta. Quando a gente fala de inovação, saúde, a gente tem que falar de SUS, né? Então, eu acho que o SUS é um exemplo, né, pro como que ele funciona, e eu acho que tem muita coisa que a gente pode inovar dentro do SUS no Brasil, né? E aí a gente fala sobre economia circular, a importância quando a gente vê a Trux trazendo uma solução que aparentemente parece que não vai impactar no SUS, mas ela vai impactar completamente no SUS a longo prazo. Sim. Porque se a gente diminuir, a gente trabalhar no SUS na prevenção Sim. e não no no atendimento, eu acho que é o que muda. E eu queria entender um pouco mais você que está no SUS, imersa nesse ambiente, trabalhando lá no maior hospital da América Latina, eu acho. Como que é isso? Como que você vê, doutora? Quando a gente fala em inovação, né? É extremamente importante que a inovação ela esteja pautada na tríplice hélice, né? Que é academia, empresa e governo. Então, não tem como você fazer inovação e ela realmente ser eficiente para todo o ecossistema, como o Gabriel estava falando, se ela não estiver pautada nesse tripé. Então, dentro do trabalho que eu faço no dia a dia, esta aproximação, em especial academia-empresa, é uma coisa que eu trabalho bastante, porque é muito fácil, né? E a gente vê no dia a dia as pessoas falando, o SUS é ruim, o governo é ruim, isso é ruim, aquilo é ruim, né? Sem ideologia, sem política nada. Estamos falando de uma forma geral. E o que você faz por isso? Inclusive, em maio desse ano, nós promovemos essa discussão lá na Faculdade de Medicina. A Joana estava lá conosco. Nós chamamos de TED Enactus, né? Nós trouxemos algumas pessoas que realmente são muito conhecedoras dessa área para trazer essa discussão para os alunos. E o tema do TED Enactus era: o que você pode fazer pelo SUS hoje? Tá? Então foi uma discussão, foi uma noite lá no Teatro da Faculdade de Medicina com pessoas que trabalham nessa área, né, que conhecem disso. A gente trouxe um professor de saúde pública da USP, que é o professor Gonzalo Vecina, que na minha opinião é a pessoa que mais conhece de SUS até hoje, porque ele simplesmente fundou a Anvisa, né? Então, assim, trabalhou lá em Brasília, na terra do Gabriel, e ele conhece muito bem isso. Porque a hora que você traz uma inovação, né, tem várias etapas. Bom, você tem uma ideia, trouxe a inovação, ela veio lá da academia e ela está conectada com a necessidade de uma determinada comunidade. Aí entra essa questão do Gabriel, né? Você precisa da empresa, do instituto, das OCIPs, o que for, para poder fomentar efetivamente isso. E se isso não se tornar uma política pública, muitas vezes ela se perde. Então, a gente também precisa do governo, tá? Então, eu acho que, assim, tudo que a gente for pensar, é importante pensar dentro desse conceito. Com relação a essa questão específica do impacto na área da saúde, eu vejo, e não é porque eu estou sentada aqui na frente do Gabriel, ele também não me pagou nada para eu falar do Instituto Sabin, é espontâneo que eu estou falando, mas essa questão dos institutos como o Sabin, que a gente tem outros no país, que efetivamente
tem projetos, né, linhas estratégicas trabalhando nessa questão, é extremamente importante. E é importante também para os alunos que vão sair para o mercado de trabalho saber diferenciar isso. Hoje em dia, o assunto da humanidade, né, é a questão da Agenda 2030 e todos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, mas tem um que está em foco há muito tempo e continua sendo foco, que é principalmente a questão aí das energias renováveis. E o que a gente vê, mundo afora, o algoritmo do LinkedIn não gosta muito. Toda vez que eu ponho um hashtag na palavra que eu vou falar agora, minha publicação é pouco vista, porque ela é polêmica, que é o greenwash. Então, tem várias empresas, entendeu? Para quem não conhece, pintando sua empresa por fora, suas paredes de verde, fazendo de conta, eu sou... ESG hoje, né? Eu sou legal, eu tô apoiando a sustentabilidade. Então, isso é uma coisa que também a gente precisa tomar cuidado. Professora, desculpa te interromper. E agora a gente tem falado muito também do impact washing, que são os negócios que se falam de impacto, mas não geram impacto nenhum. Só para complementar a sua fala, mas vai lá. Não, perfeito, muito obrigada, porque é isso mesmo. E institutos como o SEIBM, Gabriel, eu vejo a extrema importância de que as pessoas conheçam, através do Instituto, a possibilidade, né, de outras empresas que a gente tem no Brasil fazendo isso, e saibam que é um trabalho bem feito, eficiente e que vai transformar de verdade a realidade. Eu acho que a questão do prêmio, e o nome Truques. Né? O nome do prêmio, né, que é Inspirando, né? Cuidado. O Truques, ele inspira cuidado também, né? Então, isso de inspirar o cuidado, eu gostei muito do nome, porque é exatamente isso. E como você me perguntou, né? Então, a gente precisa tomar bastante cuidado com isso para poder fazer coisas que sejam eficientes. O SUS, apesar, óbvio que ele tem as suas falhas, mas o SUS é o maior sistema de saúde público do mundo. O que a gente tem no SUS, que você fornece, né? O SUS o brasileiro, ele tem, pela Constituição, direito à saúde. Se a maioria das pessoas forem pesquisar, isso não é bem assim no resto do mundo. Em lugar nenhum do mundo, eu acho, né? E esse modelo, o modelo desenvolvido aqui no SUS, ele veio do modelo da Inglaterra. De Londres, né? E foi desenvolvido e aprimorado, e as coisas foram, né, se ajustando. Então, tem muita coisa acontecendo. A semana passada, eu participei de um simpósio internacional, que inclusive foi no Centro de Convenções Rebouças, que é do HC, o Centro de Convenções Rebouças, o primeiro simpósio internacional de transformação digital do SUS. Eu achei que eu ia demorar muito ainda para ver isso, e foi uma grata surpresa. A gente foi apresentado pelo governo o que está sendo feito nesse quesito, né? Mas foi dado um primeiro passo, tem muita coisa que precisa ainda ser feita. E a hora que a gente fala no empreendedorismo social, imaginar que o SUS ou que o governo seja 100% responsável por tudo, é utopia. Exato, né? é impossível. E se você conseguir agregar nesse conceito, né, de novo, da tríplice hélice, projetos e melhorias para a questão de saúde pública, né, e que possam se tornar políticas públicas, as pessoas vão ter mais acesso ao SUS, porque quanto mais gente doente, mais gente lotando os hospitais, os ambulatórios, os centros de diagnóstico, mais gente saudável, mais espaço e mais disponibilidade de recursos para tratar doenças de média e alta complexidade. De média e alta complexidade que não puderam ser evitadas, e essas pessoas vão sempre estar melhor atendidas. Bem cuidadas, com mais recursos. Então não é construir mais hospital. Né? Não é formar mais um monte de profissional de saúde, né? É trazer muitos projetos que são de empreendedorismo social para melhorar a qualidade de vida das pessoas através da prevenção, para que as pessoas adoeçam menos. Isso. Porque a Silvana, né, sensacional a empresa dela, porque assim, uma coisa parece tão pequena, tão
Tão simples. Tão simples, né? E porque as coisas mais sensacionais são as mais simples. Que você evitou e você levou o conhecimento, que eu acho que é essa grande função, né? Levar o conhecimento para essas pessoas. Sim. E aí, para nós, dentro da academia, por isso que eu falei da grande importância de trabalhar nessa conexão, antes a academia produzia muita ciência escrita e que está na biblioteca. Não que ela não tenha valor, porque ela tem, sim, né? A minha também está lá. Grande. Mas, hoje eu trabalhando eu sou docente do mestrado profissional em inovação tecnológica. Então, assim, quando um aluno me procura, eu quero ser seu aluno, tenho a ideia de tal projeto, vamos conversar. Tem uma pergunta só que eu faço. Qual é o conhecimento que você quer transformar em bem de valor? Se tem um conhecimento para transformar em bem de valor ligado à área de saúde, conte comigo. Tá dentro. Então, assim, a gente precisa transformar esse conhecimento em bem de valor. E pessoas curiosas, né? E que podem empreender de qualquer lado, institutos sérios que possam apoiar isso, redes incríveis como a Enactus, que possam conectar tudo isso, é muito importante. E um ambiente saudável para É o ecossistema, né? Exatamente. É o ecossistema. Eu acho que a gente tem uma pergunta do pessoal do chat aí. Oba! Thalisson Rafael, da UFCG. Ele perguntou qual é a abordagem do Instituto Sabin para avaliar o impacto social dos projetos de empreendedorismo apoiado e como essas avaliações influenciam no desenvolvimento contínuo desse programa. Thales, né? Thalisson. Pô, baita pergunta, já chegando já. Você sabe que essa discussão de avaliação, monitoramento, mensuração e avaliação de impacto é a discussão do momento, né? Existe uma dificuldade muito grande em padronização de resultados sociais. Primeiro, assim, existe uma dificuldade grande em compreender o que é impacto. Porque as pessoas vulgarizaram essa palavra, porque impacto normalmente ocorre no longo prazo, não ocorre no curto prazo. Eu falar que assim, eu formei 20 estudantes na rede Enactus, isso não é impacto, isso é resultado. Na verdade, não é nem resultado, isso é uma saída que aí, a partir do que o estudante vai fazer com aquilo, vira um resultado e a consequência disso no tempo pode ou não ter um impacto. Por exemplo, às vezes, eu sei que na rede Enactus, a gente tem aqui, isso é um caso de impacto, que a gente está vendo. Vê, foi um estudante lá atrás que foi formado, que olha aqui onde que ele está nesse momento, quantas vidas mudadas, isso é impacto. Então, é um tema que a gente tenta não vulgarizar lá. E qual é o nosso desafio, sendo bem transparente? A gente tem, como eu falei, a gente tem um portfólio de mais de 70 programas, projetos, parcerias. Então, a gente tem uma multiplicidade, uma complexidade de indicadores muito grande. Então, primeiro, o que a gente fez? Há 2 anos, a gente criou a nossa teoria de mudança, que foi a primeira ferramenta. Eu acho muito importante essa dica para os meninos aí que vão participar do edital. A teoria de mudança é uma ferramenta estratégica e tática operacional muito importante. A partir da nossa teoria de mudança, da clareza de onde a gente quer chegar, a gente estabeleceu indicadores prioritários e a partir daí, então, a gente começou uma coleta mais sofisticada de dados para, então, mensurar ao longo do tempo as saídas, os resultados, o impacto. Mas é um processo. Como eu falei recentemente num evento que eu estava participando, não adianta ter pressa se quer impacto. Se você quer um resultado, se você quer um impacto considerável, como a gente vê do Pedro aqui, isso não acontece da noite para o dia. Se a gente quer um impacto como o que a gente está vendo da Trux, isso, ela já me contou várias histórias no bastidor, não foi de uma hora para outra, né? Não é uma mulher que ela vai contar, uma mulher uma menina que eu impactei, ou tantas calcinhas que eu vendi. Isso não é impacto. Então, é um trabalho, é um desafio, a gente tem trabalhado muito, dedicado muita energia, muito recurso e muito esforço para avançar. Mas, basicamente, não sei se eu dei muitas voltas, mas eu acho que eu respondi o Thales. Eu queria complementar o que você disse, eu acho que aí é uma excelente oportunidade da academia auxiliar, né? Porque, assim, todos os trabalhos, em todas as áreas, mas na área de medicina, a gente mede, quando você faz uma pesquisa científica, né, de tratamentos dos pacientes, você avalia isso. Então, você tem uma série de quesitos que você avalia. Então, vou dar um exemplo. Vai uma cirurgia, né? Se aquela cirurgia consertou ou não o problema, uma coisa objetiva. Se o paciente está satisfeito ou não com a solução, né? E se ele não está satisfeito ou não, se isso tem correlação com a cirurgia
ou isso tem correlação no meio que ele está inserido, que são uma série de conceitos. Então, é uma coisa que nós, na área de saúde, estamos habituados a fazer, que são as coisas que estão lá na biblioteca, bonitas, né? E publicações, que, né? Existe, como o Gabriel disse, realmente a gente não tem indicadores nessa área, porque eles são complexos e é a pergunta, né, que vale... daria o próximo episódio, que quem sabe. Vale ouro, né? Já fica a provocação aí, Pedro. Mas eu acho que exatamente é a academia que pode, junto com o restante, ajudar a elaborar esses indicadores, porque é uma coisa que a gente faz habitualmente, né? Então, uma boa oportunidade. Temos mais perguntas, então? Estamos cheios aqui. Carlos Luz, da UFAM Manaus. Achei incrível as falas da Silvana. Quais são as dicas que todos vocês dão para começar os primeiros passos de um projeto na área da saúde? Bom, a primeira dica que eu dou, o que aconteceu comigo foi sair da bolha. Então você tem que olhar ao seu redor. Se você não vê, não enxerga um problema na onde você convive, você tem que olhar fora da bolha, como foi a questão do rapaz que viu em volta ali da USP que tinha aquelas crianças, né, que não era a realidade dele. Então, assim, enxergue para fora da sua bolha. No meu caso, assim, acho que eu falaria um pouco... Eu sempre tento olhar a raiz do problema, né? Então... o que a gente criou ali era por que as crianças desanimam de ir na escola? Qual é o motivo disso? E quando a gente vê que a raiz do problema lá embaixo era porque ela não enxergava, e aí isso gera outros N motivos, então eu acho que a raiz do problema que é de onde você tem que começar a entender qual é a solução para aquela... E você, Gabriel? Eu quero colar na sua resposta. Eu acho que se apaixone pelo problema e não pela solução. Exato. O empreendedor social é um resolvedor de problemas sociais. Existe o problema, o desafio de, às vezes, o empreendedor ficar muito apaixonado com aquela solução e às vezes, as soluções elas vão mudando ao longo do tempo, né? O problema é que ele tem que se apaixonar. É isso. Eu acho que, juntando aqui, né, o que todos disseram, apesar da palavra ter caído e o conceito ter caído de uma forma ruim na atualidade, tenha empatia, né? Não olhe para si, olhe para fora, olhe para o outro, qual é a necessidade do outro e como eu posso colaborar. O que você disse não tem... É isso. Né? Você fala da raiz, né? A utilização exatamente do processo do design thinking para desenvolver qualquer coisa, que é uma coisa simples, né? Mas que é eficiente. Agora, para eu te dar uma dica extremamente importante, qualquer pessoa pode fazer empreendedorismo social voltado para a saúde, mesmo que não seja da área da saúde. Mas não se esqueça exatamente dessa questão de quem tem um conhecimento grande. Então, chame para o seu time, que seja como conselheiro, um business advisor, seja o que for, né, um participante, alguém da área de saúde. Porque você ter a pretensão, em qualquer área, né, de empreender na área de saúde e não ter ninguém da área de saúde, talvez você perca um tempo. Demora, né? Mais tempo, né? Demora mais tempo. Então, eu acho que isso é relevante. Acho que já engatou na outra pergunta, que a gente recebeu pelo Instagram da Carol. Não somos um campus voltado à saúde, mas mesmo não tendo essa expertise, conseguimos inovar na área? Como construir um projeto a partir disso? Consegue 100% inovar. Aí sem dúvida, né? A própria Renovatio começou num campus que não tinha nada a ver com a saúde e hoje a gente empreende na saúde. A Renovatio começou no INSPER, uma faculdade de administração, e hoje o que a gente faz é totalmente ligado à saúde. Eu acho que, igual a professora falou, às vezes o campus não tem, mas essa é a beleza da rede. Eu acho que a Enactus está aqui para isso, porque quando a gente não tem próximo da gente, a gente aciona a rede Enactus, que tem professores médicos, que tem professores enfermeiros, que tem várias outras áreas da saúde que a gente pode estar sempre pensando em inovação, né? Então, eu acho que assim, e que não pensem que a Renovatio ou outras startups que não têm profissionais de saúde, né, são um ponto fora da curva. Eles deram certo, não é tão fácil assim dar certo. É possível empreender, sim, em saúde.
A partir do momento que você tenha esse olhar, né, empático, e você entenda, você faça o seu trabalho de imersão no foco onde você está, na comunidade onde você está, não tem como você não desenvolver boas ideias e traga profissionais para ajudar na diversidade de ideias. Diversidade, que é uma das coisas que você falou bastante aqui. Agora, a última pergunta, que vai ser uma pergunta minha, que é, se vocês fossem dar uma dica para a galera que está se inscrevendo no Prêmio Inspirando Cuidado desse ano, qual é a dica que vocês dariam? Então, para a galera que está aí nesse desenvolvimento de projeto, que vai participar dessa edição do edital. Silvana. Então, a dica que eu dou é que, assim, mesmo sem saber nada, eu não sei costurar e criei a marca de moda. Eu patenteei meus produtos assistindo vídeo no canal do YouTube, porque eu não tinha dinheiro suficiente para pagar um escritório. Então, assim, independente da situação que vocês estejam agora, eu aconselho se inscrever e se especializar, trazer parceiros junto, né, para a equipe. Se você não sabe, outra pessoa pode saber e te ajudar. Então, assim, é ir sem medo, né? O medo para quem quer empreender não existe. Vai que dá, né? Vai que dá. Excelente. A capacidade de ouvir, né? Eu acho que a gente tem essa dificuldade às vezes, e eu acho que o empreendedor tem que exercitar isso desde o início, é de ouvir as pessoas que sofrem problema. Então, no processo de inscrição, tentar entrevistar pessoas que estão enfrentando a dificuldade, que estão passando pelaquela dificuldade na saúde que vocês querem resolver. E antes de submeter o projeto, ouvir essas pessoas em profundidade. Seja por meio de uma entrevista estruturada, e um professor pode te ajudar, seja por meio de um bate-papo, às vezes uma troca de conversa no direct ali do Instagram, se você não conhecer uma pessoa, mas tentar ouvir essas pessoas para que o projeto seja bastante vinculado à realidade e não seja, às vezes, algo que é muito natural, algo que a gente imagina, que a gente acredita, que a gente gostaria que fosse. Eu acho que, complementando a fala de vocês dois, eu acho que é extremamente importante, apaixone-se pelo problema e não pela solução. Você tem que olhar ao seu redor, né, e essa escuta, mas mais importante do que tudo é a imersão, né? Além, complementando o que você disse, Gabriel, é a imersão. Porque muitas vezes, e na área de saúde, como nós entrevistamos nas consultas, né, pacientes o tempo todo, né? Uma coisa que é uma prática da área de saúde. Se a gente pensar dessa forma, né? Na hora que você pergunta, você está fazendo entrevistas, né? E a nossa vivência acaba nos trazendo muitas informações, porque o paciente fala uma coisa, depois ele volta e você vê as conexões que tem com relação a isso. Então, muitas vezes, em especial em comunidade, o que a gente vê, não que não tenha relevância o que você falou, tá, Gabriel? Mas a imersão é importante. Para você, eu quero ajudar esse grupo aqui, vai lá e vivencia o que eles vivenciam. Olha, observa, seja observador, seja curioso, né? Porque muitas vezes as pessoas, e isso é uma vivência nossa no hospital, as pessoas muito simples. Você pergunta determinadas coisas, depende como você pergunta, com a melhor das intenções, a pessoa se sente, às vezes... Invadida. Não é invadida, ela se sente constrangida, ela não quer expor aquilo, porque é muito difícil. Para ela é difícil, né? É uma coisa muito sutil isso, não é tão simples. É que nós vivenciamos isso no dia a dia na área de saúde, então a gente tem essa percepção melhor. Mas muitas vezes as pessoas não falam exatamente o que é o problema. Então, sim, ouçam. Mas também, além de ouvir, vá até o local que você quer fazer o seu projeto e vivencie. Faça uma imersão naquele local para você poder entender e sentir melhor. Porque você vai descobrir um monte de coisa não dita. Eu acho que o segredo é isso. É a escuta genuína, escutar o que as pessoas não falam, que acho que essa acho que é a principal. Quando você vê a raiz do problema é isso, é escutar o que as pessoas não falam. Porque normalmente elas conseguem falar, só que é superficial. E o problema tá lá dentro. Acho que é muito um processo terapêutico também, né? E tirar a bunda do sofá e empreender isso, gente. Vai lá e faz. Vai lá e faz, não tem como. Eu acho que
Principal, acho que a coisa que a Enactus mais ensina a gente na faculdade é isso. E ninguém faz um projeto sentado em casa escrevendo no computador. Tem que literalmente tem que ir lá e fazer, mão na massa, para aprender, errar mais que acertar. Eu acho que o segredo é esse. Acho que quando a gente erra mais que acerta, é porque o caminho tá no caminho certo, que uma hora vai começar a acertar um pouquinho mais que errar. Ô Pedro, acho que Boa. pode até ser o nome desse episódio, né? Vai lá e faz, né? Vai lá e faz. Eu concordo. Não foi você, foi lá e fez. Eu acho que Exatamente a melhor dica é exatamente, se podemos resumir, né? Sintetizar toda essa conversa. Vai lá e Acabou faz. de ser sintetizado. Vai lá e faz. Gostei também. Acho que é isso, gente. Queria agradecer o nosso amigo Gabriel aí. Valeu, Vai obrigado. pegar um voo daqui a pouco e foi um prazer estar com vocês todos aqui. O Instituto, tá com a faculdade, acho que um pouco do nosso empreendedora social, que também é um exemplo, uma mulher negra. A gente sabe como empreender no Brasil é difícil, empreender sendo mulher é mais difícil ainda, sendo mulher negra, então você está no terceiro escalão da dificuldade. Então você está de parabéns, Silvana, por tudo que você vem construindo, você e a sua família, construindo a 4 mãos. E muito obrigado, gente. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje, que foi um bate-papo extremamente enriquecedor. A gente conseguiu levar um pouco da ideia que a Enactus está com esse primeiro livecast para os nossos alunos, e acho que daqui para frente vamos fazer mais para poder levar para vocês conhecimento e tudo que a gente fez aqui hoje. E alunos, saiam do sofá, da frente do computador. Professores conselheiros, vocês também, por favor, saiam junto com os alunos, apoiem os alunos, e se precisar de apoio dentro da rede Enactus dos professores, estamos à disposição. É isso aí. Obrigado, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Muito Tchau. obrigada, muito obrigada.